A Agonia no Getsemane, por Charles Haddon Spurgeon, parte 1. Deposto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Lucas 22, 44. Quando nosso Senhor terminou de comer a Páscoa e celebrar a ceia com seus discípulos, foi com eles ao Monte das Oliveiras e entrou no jardim do Getsemane, o que o levou a selecionar esse lugar para que fosse a cena de sua terrível agonia. Porque haveria de ser arrastado ali por seus inimigos em vez de qualquer outro lugar? Por acaso é difícil que entendamos que, assim como no jardim, a autocomplacência de Adão nos arruinou, também em outro jardim as agonias do segundo Adão deveriam nos restaurar? O Getsemane ministra as medicinas para curar os males que foram a consequência do fruto proibido do Éden. Nenhuma flor que tenha florescido nas cabeceiras do rio, repartida em 4 braços, foi alguma vez tão necessária para a nossa raça como foram essas ervas amargas que com dificuldade cresciam às margens do enegrecido e sombrio ribeiro de Cedron. Nosso Senhor também pode nos fazer recordar de Davi, quando naquela memorável ocasião saiu da cidade, escapando de seu filho rebelde, segundo está escrito: também o rei passou o ribeiro de Cedron e passou todo o povo na direção do caminho do deserto, segundo Samuel 15, 23. Ele e seu povo subiram descalços e com a cabeça descoberta, chorando em alta voz enquanto subiam. Eis aqui alguém maior que Davi, abandonando o templo e se achando desolado, e deixando a cidade que havia rejeitado suas advertências, e com o coração cheio de tristeza, atravessou o pestilento ribeiro para buscar na solidão um alívio para suas angústias. Mais ainda, nosso Senhor queria que nós víssemos que nosso pecado havia mudado tudo ao redor dele, em aflição. Converteu suas riquezas em pobreza, sua paz em duros trabalhos, sua glória em vergonha, e assim também o lugar de seu retiro pleno de paz, onde em santa devoção tinha estado tão próximo do céu em comunhão com Deus, nosso pecado o transformou no foco de sua aflição, o centro de sua dor. Ali onde seu deleite tinha sido maior, ali estava chamado a sofrer sua máxima aflição. Também pode ser que nosso Senhor tenha escolhido o jardim porque, necessitado de qualquer recordação que o ajudasse no conflito, sentia o refrigério que lhe viria ao se lembrar das horas passadas, transcorridas ali com tanta quietude. Ali tinha orado e obtido força e consolo. As enroladas e retorcidas oliveiras o conheciam muito bem. Não havia no jardim uma só folha, sobre a qual ele não houvera se ajoelhado. Ele havia consagrado esse lugar para a comunhão com Deus. Não é nenhuma surpresa, então, que tenha preferido essa terra privilegiada. Assim como o enfermo escolheria estar em sua própria cama, do mesmo modo Jesus escolheu suportar sua agonia em seu próprio oratório, onde as lembranças dos momentos de comunhão com seu Pai estariam de maneira vívida diante dele. Porém, provavelmente, a principal razão para ir ao Getsemane foi que era um lugar muito conhecido e frequentado por ele. E João nos diz, e também Judas, o que o entregara, conhecia aquele lugar. Nosso Senhor não desejava se esconder, não precisava ser perseguido como um ladrão ou ser buscado por espias. Ele foi valorosamente ao lugar onde seus inimigos conheciam que ele tinha o costume de orar, pois ele queria ser tomado para sofrer e morrer. Eles não o arrastaram ao pretório de Pilatos contra sua vontade, mas sim que foi com eles voluntariamente. Quando chegou a hora de que fosse traído, ali estava, num lugar onde o traidor poderia encontrá-lo facilmente. E quando Judas o traiu com um beijo,
Sua face estava pronta para receber a saudação traidora. O bendito Salvador se deleitava no cumprimento da vontade do Senhor, ainda que isso implicasse a obediência até a morte. Chegamos assim até a porta do jardim do Getsemane. Portanto, entremos. Porém, primeiro tiremos os sapatos, como Moisés quando viu a sarça ardendo com fogo que não se consumia. Certamente podemos dizer com Jacó: que terrível é esse lugar! Temo diante da tarefa que tenho em minha frente, pois, como meu fraco sermão poderia descrever essas agonias para as quais os fortes clamores e as lágrimas seriam escassamente uma adequada expressão. Quero, juntamente com vocês, repassar os sofrimentos de nosso Redentor. Porém, ó, que o Espírito de Deus nos impeça qualquer pensamento fora de lugar, ou que nossa língua expresse uma só palavra que seja depreciativa para Ele, seja em sua humanidade imaculada, seja em sua gloriosa divindade. Não é fácil, quando se está falando de alguém que é ao mesmo tempo Deus e homem, manter a linha exata da expressão correta. É tão fácil descrever o lado divino como se estivéssemos entrincheirados no humano, ou retratar o lado humano às custas do divino. Por favor, perdoem de antemão qualquer erro. Um homem precisa ser inspirado ou se limitar nada mais às palavras inspiradas para poder falar adequadamente em todo momento sobre o grandioso mistério da piedade, Deus manifestado em carne, especialmente quando esse indivíduo tem que refletir sobre Deus manifesto tão claramente na carne sofredora que as características mais frágeis da humanidade se convertem nas mais notórias. Ó Senhor, abra meus lábios para que minha língua possa falar as palavras corretas.